Olá, tudo bem? Vamos falar agora a respeito de uma questão tratando do assunto chamado princípio fundamental da contagem, que a gente pode dizer que é a base de toda a análise combinatória desde o início, e eu queria que você observasse uma coisa. Essa é uma questão do Enem PPL de 2019, você vai ter link para assistir uma aula de princípio fundamental aqui na descrição do vídeo, e é muito importante entender como isso funciona para que depois arranjo, combinação e permutação, tudo isso flua de uma maneira bem tranquila. Dá uma olhada comigo. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras. Você tem aqui o desenho das chaves, lá no original não tinha o desenho, eu coloquei aqui para ilustrar essa ideia para ti. Então esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1, como você vê ali, né? No caso aqui, a gente tem 2 na posição 0 e tem 2 na posição 1, tá ok? O que vai acontecer? Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Me responda. O aparelho, ele é composto por o quê? Ele é composto por 4 chaves seletoras. Então a gente tem a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta chave seletora. Elas existem o tempo todo ali, né? Eu digo isso porque o nosso fundamento vai ser: existe a primeira, e existe a segunda, e existe a terceira, e existe a quarta. Eu não estou usando ou, não é a primeira ou a segunda, é e. Então está gerando uma obrigatoriedade. E vamos lembrar de uma coisa? Quando eu falo de princípio fundamental da contagem, que depois se expande para toda a análise combinatória e inclusive para a probabilidade, toda vez que a gente usa ou entre as ideias, a gente deve fazer o quê? A gente deve somar. E toda vez que a gente usa e entre ideias, nós devemos multiplicar. Agora, dá uma olhada comigo. De acordo com a informação que a gente tem aqui, cada chave seletora tem 2 posições, 0 ou 1. Me responda uma coisa: quantas possibilidades eu tenho para a primeira, professor? Eu tenho 2 possibilidades, que pode ser 0 ou pode ser 1. Então multiplica. Quantas possibilidades eu tenho para a segunda? 2 possibilidades. E quantas possibilidades eu tenho para a terceira? 2 possibilidades. E quantas possibilidades eu tenho para a quarta? 2 possibilidades. Significa dizer que nesse caso nós temos 2 possibilidades para a primeira, e 2 possibilidades para a segunda, e 2 possibilidades para a terceira, e 2 para a quarta, ou multiplicando tudo isso, nós teremos 2 elevado à quarta. Professor, e o P? O que o P representa? Cuidado, né? O P não é uma incógnita. O P está simplesmente indicando o quê? Nós estamos falando de 2 possibilidades, sei lá, em outra situação, 10 possibilidades, 8 possibilidades. O Pzinho que está ali, ele é só um indicativo para que você entenda que eu estou falando de uma possibilidade e não de, por exemplo, na construção de uma senha, eu posso botar lá tantas possibilidades e tantas possibilidades. Esse P, ele não é um número que compõe aquela senha, ele é o número de possibilidades que a gente tem ali. Então, nesse caso, nós tínhamos 2 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades e 2 que vai dar 2 na quarta. E, evidentemente, a gente pode dizer que tem o quê? Que isso é igual a 16 frequências diferentes. Então, a resposta correta é a letra o quê? Letra D de Deus do céu, como é fácil esse tipo de exercício, é verdade, e você tem que ficar muito atento em leia o enunciado, identifique, já que a gente está falando de princípio fundamental da contagem, a gente tem que ter clareza para identificar se a relação entre as ideias é ou, e eu vou somar, ou se a relação entre as ideias é e eu vou fazer o quê? E eu vou multiplicar, legal? Tem gostado dessas questões? É muito importante que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, todas elas, e compartilhe link desses vídeos ou dessa playlist da jornada 90 dias, 90 questões
para o Enem que a gente tem colocado aqui. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para as pessoas, isso é bem importante, ajuda o canal, essa é uma maneira que você tem para contribuir muito com o canal aqui, legal? Meus caros, grande abraço a todos, a gente se encontra na próxima questão, até mais, tchau, tchau!